Hoje eu quero te fazer um convite. Vamos conversar sobre o tempo, sobre ele passando, sobre o corpo mudando, sobre as importâncias mudando também e sobre a beleza para além da aparência e o peso de envelhecer sendo mulher neste mundo. Oi, mulher, entre, fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso Infinito Particular, o podcast da comunidade Oi Prazer. Um espaço criado para falar sobre corpo, desejo, prazer, afetos, relacionamentos, ciclos e tudo que nos atravessa. Desde cedo, nos disseram que a juventude é sinônimo de valor, que a pele firme, o corpo magro e o rosto sem marcas são o auge da nossa existência. A gente cresce aprendendo a lutar contra o tempo, a esconder os fios brancos, a apagar as rugas, a silenciar o desejo como se ele tivesse data de validade. Mas envelhecer é um privilégio. É o tempo que a gente sobreviveu. É a chance de continuar se redescobrindo, em vez de se apagando. Vamos dizer que este episódio é complemento do episódio 6, que se chama Quanto Custa Beleza? Por sinal, caso não tenha ouvido, depois que terminar este, vai lá ouvir. O interessante é que o podcast está virando de alguma forma um lugar onde apresento meus conhecimentos baseados em estudos e atendimento, é claro, mas também um espaço onde exploro minhas reflexões e vivências. A sensação que eu tenho é que aqui eu escrevo em um diário. Talvez, em algum momento, até tenha requisitos dos meus devaneios, e eu peço perdão desde já. Mas, sobretudo, quero que o podcast se torne um lugar íntimo, de verdade, mulher. Um lugar de confissões, reflexões, conhecimento, expansão, identidade. Um espaço de desenvolvimento para que não fiquemos alienadas, vivendo de forma automática e inflexível. Aqui quero resgatar a individualidade, rebelar contra tudo que nos afeta negativamente, crescer em conhecimento e transformar a vida de alguma forma em dose de desfrutes conscientes e inteligentes. Mas antes, um aviso importante. Se você está me ouvindo no Spotify, não deixe de avaliar este podcast e seguir, claro. Pode interagir nos comentários, vai ser ótimo te conhecer. Mas se você me ouve do YouTube, siga nossa página, curte e deixe também seu comentário. Agora voltando. No episódio 6, falei muito sobre o custo da beleza, mas não quero ser mal interpretada. Não sou contra cuidar da aparência, muito pelo contrário, sou defensora dele. Temos sim que cuidar da nossa imagem, ela é importante e sei o quanto nos traz de alguma forma uma segurança. Quando escolho abordar temas como este, é com o intuito de encontrar o caminho do meio, porque infelizmente temos a tendência de ir pelo extremo, sem se questionar o porquê disso ou daquilo. E com a beleza não é muito diferente. E para nós mulheres, a beleza é uma imposição. E isso quando não compreendido, claro, pode virar castigo, ditadura. É como eu disse anteriormente, lá no outro episódio. Nós ocupamos demais nosso tempo e dinheiro em busca de uma perfeição. Mas isso é inalcançável e injusto, porque naturalmente nosso corpo tem suas marcas e características. E tá tudo bem. Nosso corpo, de alguma forma, conta histórias. E uma das coisas que mais pesa quando o assunto é beleza é o processo do envelhecer. A sociedade idolatra a juventude e torna a velhice um lugar hostil. Desde cedo, nos disseram que a juventude é sinônimo de valor. E com isso, focamos desesperadamente em se manter sempre com aparências jovens, sem compreender que existem outras coisas que nos protegem na velhice, para além da aparência. Mas eu tenho certeza e convicção de que envelhecer é um privilégio, porque a outra opção não quero, mulher, porque a outra opção é morrer cedo. Então temos que saber contemplar esse processo e entender que podemos desenvolver uma autoestima, um bem-estar, uma felicidade e um desfrute para além da nossa aparência e juventude. De uma certa forma,
Vejo poesia no envelhecimento, de verdade, sem demagogia. Mesmo que o futuro me assuste e tenho várias inseguranças com ele, hoje no presente busco de alguma forma construir uma velhice satisfatória, cheia de conhecimentos e vivências. Estamos em uma sociedade que não compreende a ciclicidade da vida e não ritualiza esses ciclos. Não tem como viver décadas sem entender que as coisas mudam. Quem você é hoje não será mesmo daqui a 10 anos. E tá tudo bem. Que bom por isso. Imagina o tédio de ser a mesma por toda uma vida. Não à toa que gosto daquela música de Raul Seixas, onde ele canta, abre aspas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Fecha aspas. É impossível viver décadas sem mudar conceitos, forma de pensar, jeito de se relacionar. A mudança é resultado da vida e isso é bom, muito bom. E, consequentemente, nosso corpo também muda, ele modifica. Não burlamos a lei da gravidade e nem os sinais dos anos vividos. E uma coisa que testemunho sempre, com uma certa frequência, em atendimentos, é o quanto envelhecer para muitas mulheres é desprender de muitas coisas que antes traziam sofrimento. É desapegar de coisas pequenas e aprender a elencar as coisas importantes ou não da vida. Ouço muito de mulheres o quanto os anos lhe trouxeram um desprendimento de coisas que outrora eram difíceis de lidar. A experiência, juntamente com a vulnerabilidade de aprender com a vida, nos traz uma maturidade que vai além do envelhecimento do corpo físico. A maturidade pode nos ensinar algo poderoso. Você não precisa mais caber, você pode ser, você pode ocupar espaço, você pode querer e você pode parar de querer também. O tempo liberta quando a gente para de usá-lo como inimigo. E o nosso corpo é apenas a assinatura de tudo isso. Precisamos cuidar do nosso templo, que é o corpo. Comer bem, movimentar, cuidar da pele, estar dentro do índice de massa corporal adequado à idade e à altura. Precisamos, sim, envelhecer amando o que vemos no espelho. Mas isso não pode ser distorcido, porque as coisas mudam com o tempo. E essa distorção está tão frequente que, infelizmente, é muito comum ver mulheres se submetendo a muitos procedimentos, a muitas coisas para simplesmente disfarçar a idade. E isso acaba que tem um alto preço, né? Que pode sim colocar essas mulheres em risco, simplesmente tentando disfarçar, enganar o tempo vivido. Eu não sei você, mulher, mas hoje eu busco cuidar da minha pele, hidratando, comendo bem. Pretendo fazer procedimentos específicos, sim, mas não quero desrespeitar os anos que vivi e os muitos que pretendo viver, sabe? Mas isso é um exercício constante de avaliação, de questionamento, até onde as coisas valem a pena, até onde podemos ir, se estamos fazendo isso de uma forma genuína ou simplesmente pelo desespero de não aceitar que o nosso corpo está mudando. E quando falo em corpo mudando, isso não é muito diferente com relação às mulheres que tiveram filhos. Os sinais existem no corpo, ele foi morada de outra pessoa, de uma outra vida. E, obviamente, existirá sinais. E com um olhar generoso, nós podemos contemplar esses sinais de um corpo que gestou com respeito, ajustar, melhorar o que for possível, dentro dos padrões da realidade. Falo isso porque já ouvi mulheres se comparando com aquela blogueira Virgínia, que após parir, acho que 3 filhos, se eu não me engano, estava com um corpo escultural. Essa comparação é veneno para a alma e um desrespeito à própria realidade, é desmerecer a própria história. Mas voltando ao envelhecimento, já ouvi de mulheres 40 mais o quanto chegar nessa idade foi uma revolução para a relação com o próprio corpo e também a relação amorosa e até mesmo com o sexo e o prazer. Trabalhar com sexualidade, ser terapeuta, sexóloga, tem dessas coisas, dessa delícia
de olhar e ouvir a história do outro e também aprender com elas. Eu amo meu trabalho. Essas mulheres já me relataram o quanto envelhecer trouxe maturidade, liberdade e autoconhecimento. Acho lindo e empolgante ouvir isso, porque, de certa forma, somos uma geração cheia de privilégios, pois nossos avós, bisavós, tataravós e afins não puderam envelhecer com tantas possibilidades. E quando eu falo possibilidades, é possibilidades mesmo, assim, de tem muitas coisas que a gente pode fazer mesmo estando na terceira idade, por exemplo, porque já era esperada um tempo atrás que após envelhecer era pouco tempo, não tinha uma vida tão longa e não tinha tantas possibilidades. Hoje a gente pode fazer tanta coisa na terceira idade. É tanto que recentemente vi um trecho de uma reportagem onde uma senhora de quase 90 anos estava começando uma faculdade. Fala sério, é muita inspiração. Com isso, podemos nos lembrar que a vida não acaba aos 30, não acaba aos 40, não acaba aos 50, 60, 70, 80. Pelo contrário, recomeçamos a cada novo ciclo. E o nosso corpo escancara isso, pois envelhecer, como eu já disse, é um privilégio. E enquanto mulheres, precisamos desenvolver um olhar generoso e ver beleza na velhice, para que possamos ser generosas com a gente mesmas e também passar isso para a futura geração. Porque eu acho curioso como a sociedade olha para um homem que está envelhecendo sempre com o discurso de estar maduro. Olha, que charme o cabelo branco dele. Mas, quando a mulher assume traços da velhice, houve críticas. Por exemplo, tanto uma tia-avó que eu tive quanto a minha própria mãe, ao assumir os cabelos brancos e parar de pintar, ouviram muitas críticas e julgamentos como: nossa, seu cabelo branco envelhece, e passa uma mensagem de desleixo. E ao mesmo tempo, quando uma mulher mais velha vai frequentando alguns lugares ou usando certas roupas, até mesmo praticando certos esportes, houve coisas do tipo: você não está muito velha para isso, não? Como eu sempre digo, é difícil agradar. E é por isso que tanto falo de autoconhecimento, porque através dele conseguiremos nos proteger de muitas coisas no decorrer da vida. E estaremos muito, desculpem minha palavra, estaremos muito foda-se para tudo isso. Buscaremos aquilo que faz sentido para a nossa realidade e bem-estar. Porque viver tentando caber e pertencer é cansativo demais. Uma coisa que mais valorizo na maturidade, que podemos ganhar com o envelhecer, é a personalidade, que é se desprender do que os outros falam e pensam ao nosso respeito. Tudo isso mostra que os traços físicos do envelhecimento não é nem de longe um problema quando estamos bem nesse processo de contemplar a vida e todo o percurso que nos leva a adquirir bagagem e idade. Recentemente, eu vi no Instagram uma senhora dirigindo e dizendo que o problema de estar velha é que a cabeça dela é jovem demais e que ela quer curtir, sair, dançar, viajar. E muitos na idade dela veem isso como inadequado. E ao ouvir isso dela, julgo que a aparência física é o que menos importa para ela com tanta bagagem de vida e entusiasmo que ela tem. O corpo vira apenas um recurso para acessar os prazeres da vida. E se a gente parar para pensar, o corpo sempre foi apenas um recurso para acessar os prazeres da vida. A gente que faz dele um lugar de castigo, mas ele deveria ser um lugar de celebração. E eu desejo muito, de verdade, para nós mulheres, um corpo desprendido de tantas imposições, a ponto de desfrutar e deleitar nas delícias que a vida proporciona. Que possamos cuidar do nosso corpo com gentileza. A aparência é sim importante, mas com a bagagem dos anos vividos, que ele se torna um recurso para nosso deleite, porque é através dele que iremos abraçar, gozar, comer coisas gostosas, viajar, contemplar o nascer e o pôr do sol. É através deles que iremos abraçar os netos, caso exista. É através dele que iremos sentir. É isso, mulher. Nosso corpo é recurso para viver. Deveremos cuidar dele para explorar a vida e não fazer da vida uma ditadura à exploração do corpo
e da beleza. Envelhecer não te tira valor, te dá história, te dá sabedoria, te dá novas camadas de prazer no corpo, na vida e nas relações. Que este episódio seja mais um lembrete. Você não está vencendo o tempo, você está vivendo com ele. E como Clarissa Pinkola Ster diz no seu livro A Ciranda das Mulheres Sábias, abre aspas, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, fecha aspas. Chegamos ao fim de mais um episódio e obrigada por ouvir até aqui, mulher. Vou até deixar um desafio. Se você ouviu até o final e tem entusiasmo para viver uma velhice deliciosa, deixe um emoji daquela de vovó, sabe? Sabe aquelas bonequinhas de vovó? Emojizinho? Aquela senhorinha? Então, só quem ouviu até o final vai entender o emoji nos comentários. Então, se você ouviu até o final, deixe nos comentários esse emoji de vovó. Agora, mulher, se você quer criar o hábito da leitura, ler bons livros, encontrar com outras mulheres para discutir o livro e ter ali uma espécie de grupo terapia, te convido para fazer parte do nosso Clube do Livro. As vagas abrem neste domingo, no dia 20, até o dia 8 de agosto. Teremos 4 encontros para debater o livro maravilhoso da Valesca Zanello, que é A Prateleira do Amor. Um livro incrível e riquíssimo em conhecimento. Então, se você quer fazer parte do nosso Clube do Livro e se deleitar nessa leitura e aprender muito com a Valesca, que foi tão generosa em fazer pesquisas incríveis e desenvolver ali um livro acessível pra gente, venha fazer parte do nosso primeiro clube, do nosso primeiro encontro, do Clube do Livro Prazer em Ler, aonde eu, Luísa Rocha, e Marcos, que é um psicólogo e sexólogo, estaremos mediando essas conversas, esses encontros, com o intuito de desenvolver autoconhecimento, compreensão dos nossos relacionamentos, da forma que a gente vê e interpreta o mundo, enfim. Cada livro vai ser selecionado com muito carinho e entusiasmo. Que esse livro mesmo, A Prateleira do Amor, foi aquela leitura que, após concluir, eu quis sair gritando para o mundo a importância de a gente ler e compreender tudo que a Valesca quis trazer ali. Então, vai para o nosso Instagram, que é @oiprazer.mulher, e acompanhe tudo lá. Nós vamos colocar o link, serão vagas limitadas, teremos encontros ao vivo durante 4 dias do mês de agosto e vamos debater cada capítulo com muita profundidade e manejo para a gente compreender a nossa vida a partir desses conhecimentos adquiridos no próprio livro, tá bom? Te espero lá. E você também pode me seguir no meu Instagram, que é @luisarocha.sexóloga. O meu Luísa é com Z, tá bom? Então é isso, mulher. Obrigada por ouvir até aqui. Obrigada por fazer parte da comunidade Oi Prazer. Também te sugiro ir lá no link da nossa bio no Instagram e fazer parte do nosso grupo Entre Nós, que é um grupo só para mulheres lá no Instagram, onde tem alguns audiocasts, algumas diquinhas extra e exclusiva. E por lá também eu sempre posto tudo em primeira mão. Então venha fazer parte do nosso grupo exclusivo, vai ser um prazer ter você lá. Tchau, mulher. Até a próxima sexta-feira. Com carinho, Luísa Rocha. Um beijo.